Sejam bem-vindas ao Terapeuta da Identidade, o canal que vai transformar as suas emoções. O meu nome é Paula Rocha e essa semana vamos falar de perdão. Mas antes, se inscreva no canal, dá aquele like, fique ligadinha que o conteúdo tá muito top. Sejam muito bem-vindas! Essa semana nós vamos falar a respeito de perdão. E essa palavra é uma palavra tão importante na sua vida, se não a mais importante. O perdão é que vai fazer você avançar a sua vida ou paralisá-la. Quando você não perdoa alguém, você carrega ela aqui, ó, no seu ombro, sabia? O perdão ele não é para quem merece. O perdão é para quem não merece. Porque as pessoas bacanas na sua vida não vão fazer nada para te ferir. Quem vai te ferir é justamente a pessoa ruim, que te machuca, que trama contra você. É essa pessoa que você tem que perdoar. E você às vezes fala, Paula, você não conhece a minha história, você não sabe de onde eu vim, você não sabe. Bom, eu posso não saber sua história, mas eu conheço a minha história. E eu entendo o tanto que é difícil perdoar. Porque para mim chegar até aqui, eu precisei perdoar muitas pessoas. Na verdade, sei que ainda vou precisar perdoar muitas ainda. Porque o problema não é o que fazem com a gente. O problema é o que a gente dá de importância para aquilo que fizeram. Então, quando você não perdoa, você sente o não perdão e você fica pensando, remoendo. E o cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Que a maior prova que o cérebro não sabe o que é verdade e mentira, quando você vai num cinema assistir um filme 3D, com aquele óculos. Não é real? Se você não foi ainda, eu te aconselho que vá. Gente, eu fui assistir um filme uma vez que caía dentro de um buraco, assim. Eu gritava, Por que eu gritava? Porque a sensação que eu tinha é que eu estava entrando ali. O cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele acredita na história que a gente conta pra ele. E quando eu estou magoada, ressentida, eu estou contando isso pro meu cérebro. Não importa se isso aconteceu 10, 15, 20 anos atrás. Eu estou remoendo, eu estou pensando hoje. E aí eu estou vivendo. E eu não só não vou pra minha... Nada na minha vida vai progredir, tá? Nada. Nada na sua vida vai progredir enquanto você não perdoar. E nós ainda temos um agravante. O nosso batimento, nosso coração, ele tem um poder 50 vezes mais do que da mente. E sabe o que acontece? Se eu estou me sentindo magoada, eu vou atrair pessoas para me magoar mais e mais. Porque eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Então, quando eu tô na raiva, quando eu tô no não perdão, quando eu tô no rancor, eu vou atrair mais disso pra minha vida. Então, por isso que eu tô te chamando hoje para liberar perdão. Às vezes você não tá perdoando a sua mãe, você não tá perdoando o seu pai. E eu até entendo que você possa ter motivos para não perdoar. Eu até entendo. Mas o perdão não é para eles, o perdão é para você conseguir tocar a sua vida para frente. Você conseguir seguir a sua vida para frente. Sabia que a grande parte de pessoas que estão em depressão é porque não perdoam? Elas ficam remoendo o acontecido lá de trás. Remoendo que fulano fez isso pra mim, que Beltrano fez isso pra mim, que fulano... Gente, pensa o que você pode aprender com essa situação. Pensa o lado positivo. Tudo tem um lado positivo. Tudo. E aí a gente ressignifica a situação e olha pra frente.
Porque se você ficar olhando pra trás, você não vai viver um novo, você não vai viver nada, você vai ficar olhando pra trás. E ficar trancada, sem vontade de viver, depressiva, e atraindo mais daquela situação. Rancorosa. Você olha para as pessoas, só vê o lado ruim das pessoas, só vê o lado ruim de tudo. Porque é o que você tem dentro de você. Jesus diz que nós temos que dar a face para o outro lado. Que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E você às vezes fala para mim, Paula, é tão difícil. Eu sei, gente. Eu também vivo isso. Não é algo exclusivo seu. Eu tenho que perdoar também muitos dias. De pessoas que você ajuda. E às vezes, quando elas melhoram, elas dão as costas pra você. De pessoas que te traem. De pessoas que fazem de tudo pra te magoar. Que armam contra você. Eu já vivi isso. Mas vamos pensar um pouco em Jesus, vai? Jesus, ele era perfeito. Ele era o único filho. Quando Deus criou a terra, ele criou o ser humano. Mas nós não éramos filhos. Nós éramos imagem e semelhança de Deus. Nós nos tornamos filhos depois que Jesus foi crucificado. Sabia disso? É. E ele passou por humilhações que eu e você não passamos. Ele foi no meio de uma multidão, exposto. Bateram nele, tiraram a roupa dele. Não, e ele não apanhou com roupa, ele apanhou sem roupa, nu. Ele apanhou. Pensa aqui, ó, colocar um prego. Quando a gente corta, às vezes, cortando alguma coisa na cozinha dói, né? Imagina, colocar um prego. Não, e ele tem os pés, que ele colocou nos pés também. E quem entregou ele foram pessoas que andavam com ele. Não foram inimigos. Ele foi traído para as pessoas que eram próximas dele. E mesmo assim, no final, ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Uma coisa eu te garanto, que eu e você, não vivemos o que Jesus viveu. Uma pessoa perfeita. Porque nós erramos, né? Mas ele nunca errou. Nós falhamos, mas ele nunca falhou. E sabe por que Jesus passou por tudo que nós humanos passamos? Pra gente aprender a perdoar. Lembre-se, perdão é você liberar a sua vida pro novo. É você continuar e superar e entender o que você pode levar de bom dessa situação. Porque sempre tem alguma coisa, viu, gente? Por pior que seja a situação, sempre tem algo que você pode fazer para que ela não se repita. Eu, em atendimentos, falo com muitas mulheres. E muitas delas em casamento, e falam muitas, porque meu marido. E aí quando a gente vai investigar, no fundo o problema é ela. Você sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque quando nós mudamos, primeiro, o outro, ele acaba sendo constrangido em mudar também. Quando eu paro de reclamar do meu marido e passo a fazer aquilo que ele faz se sentir amado, ele vai começar a mudar o comportamento. Quando em vez de eu falar que meu filho é mal educado, desobediente, que não gosta de estudar, que não gosta disso, eu passo a amar o meu filho e começo a dar atenção e ter tempo de qualidade, essa criança vai mudar o comportamento. Por isso que eu te chamo hoje para entrar para dentro de você. O que você pode melhorar? O que você pode mudar hoje? Quem você pode perdoar? Qual aquele amigo que você não fala há anos? Qual aquele amigo que você virou a cara por algo tão, assim, tão superficial, tão besta? Uma pessoa que foi tão bom pra você às vezes. E aí, às vezes, você fala, Paulo, mas aquela pessoa me feriu. Aquela pessoa só me coloca pra baixo. Você também tem que perdoar ela. Mas Jesus também fala que a gente tem que amar todos. Mas ele não fala que nós temos que andar com todos. Perdoar não significa andar. Perdoar não significa que essa pessoa tem que ir pra sua vida. O perdão é pra você liberar ela. Você libera ela da sua vida e vai viver.
Claro, gente, que se é alguém que não contribui na sua vida, por que você vai querer se relacionar com ela? Mas você precisa perdoar. Entendeu? Você precisa perdoar. Porque lembre-se que a intimidade é a chave que nós damos para que a pessoa, outras pessoas, acessem as nossas emoções. Às vezes você tá tão ferido porque você abre a sua vida para todo mundo. E aí você deu intimidade. E aí essa pessoa vai falar o que ela bem entende. E aí está dando poder dela te ferir e dela te criar bloqueios emocionais. Agora você, que tá aí do outro lado, fala, Paula, eu não consigo. É por isso então que minha vida não vai para frente. Nada tá indo. Minha vida financeira, emocional, eu tô com um buraco aqui que não sai. Entra dia, sai dia, do mesmo jeito. Eu digo pra você aqui. Agora, se você não consegue viver esse processo sozinha, eu quero te falar que eu vou pegar na sua mão. Nós juntas vamos superar esse momento. E você vai viver aquilo que Deus falou sobre você. Ele te chamou de filha, te chamou para ser extraordinário e viver o melhor nessa terra. Então bora. Comenta aqui no YouTube, me chama aqui nas redes sociais, que eu vou te ajudar. Eu vou pegar você pela sua mão e tirar, às vezes, desse buraco fundo que você não vê saída. Mas eu te falo que tem. Que a vida é linda. E que o que Deus tem, o plano que Deus tem na sua vida é extraordinário. E Ele quer fazer você viver o melhor nessa terra. Então, gente, eu fui até semana que vem com um novo tema, com uma nova história. E uma nova, metanoia. Que é a mudança de mentalidade. Para você mudar isso que você está vivendo, você precisa mudar a mentalidade. Então, bora, eu tô aqui para pegar na sua mão e fazer você ver verdadeiramente essa metanoia. Até semana que vem. Mas antes, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e mandar para aquela sua amiga que você acha que vai ser importante ela ouvir esse vídeo. Um abraço, até mais!